Bom, e o Flamengo está em grande fase, né? Cofres cheios e um dos elencos mais caros do Brasil. Uma mudança radical nos últimos 10 anos. Quem detalha essa história da recuperação rubro-negra é o repórter Juliano Lima. Coloca aí. Países emergentes, grandes potenciais econômicos, qualidade na exportação de matéria-prima, potencial para receber nomes multinacionais. O Flamengo, observado pelo mundo do futebol, como um país que viveu um transtorno financeiro, mas com uma marca forte. Era 24 de janeiro de 2009, quando Márcio Braga, na época presidente do Flamengo, soltou uma frase durante uma coletiva de imprensa. Acabou o dinheiro. Naquela oportunidade, o ex-presidente não estava falando do futebol, e sim da falta de investimento em parte dos esportes olímpicos. Mas a frase mostrava a realidade financeira que passava o rubro-negro. Em 2012, último ano de administração da presidente Patrícia Amorim, o clube tinha um déficit financeiro na casa dos 20 milhões de reais. Em 2013, o clube acumulou 273 milhões de reais, mas amargou um déficit de 20 milhões. Em 2015, a receita bruta já era de 355 e o lucro foi de 130 milhões. Em 2016, a receita chegou aos 650 milhões e o superávit aos 145 milhões. Tudo bem, mas como que o Flamengo conseguiu isso? O corte de gastos e a renegociação dos débitos fiscais com o governo. Teve também a questão do público, papel fundamental. No Maracanã, por exemplo, o programa sócio-torcedor crescendo, licenciamento de produtos, o aumento de valores de patrocinadores. O rubro-negro diminuiu a dívida total em mais da metade. Atualmente, o orçamento do Flamengo para contratações é de aproximadamente 100 milhões de reais anuais. É como conquistar um lugar no Fórum do G20, o grupo dos países mais ricos do mundo, depois de 10 anos. O Flamengo se torna protagonista na janela de transferência, com contratos bilionários. Até o momento, a atual diretoria do clube anunciou a chegada de Rodrigo Caio, 22 milhões de reais. Arrascaeta, uma tratativa de 55 milhões e que pode passar dos 70. A maior transação da história entre clubes brasileiros. Gabigol por empréstimo da Inter de Milão da Itália, mas com salário em torno de 1.200.000 reais. E Bruno Henrique por 23 milhões, mais o volante Ronaldo por empréstimo de 1 ano. O Flamengo está de olho no mercado em busca de um zagueiro e um lateral direito. Resultado reconhecido fora do Brasil. No jornal espanhol El País, o rubro-negro já estava com espaço na matéria. De mais endividado a mais rico do Brasil. Os valores aumentam o poder de expectativa do torcedor na temporada. Um Flamengo forte e vencedor. Como é que vocês analisam isso aí, esse momento que o Flamengo saiu nesses últimos 10 anos? Délio, pode começar contigo. Edilson, eu acho que foi tudo dito ali, eu acho que é um planejamento, né? Eu acho que o Flamengo tinha um déficit muito grande, conseguiu, pelo menos, diminuir essa dívida. Teve, né, que se programar, teve um projeto para isso. Eu acho que cortando gastos também. O Flamengo teve também ajuda da venda de praticamente 2 grandes jogadores, Vinícius Júnior e o próprio Paquetá. E isso aí favoreceu, sem dúvida nenhuma, elevou muito o patamar do Flamengo, principalmente na parte financeira. E a gente espera, Edilson, que continue dessa forma. Né, vocês sabem muito bem que eu sou rubro-negro. Hoje eu tive a oportunidade de visitar aquele Ninho do Urubu, o novo Ninho do Urubu, não deixa a desejar nenhuma equipe da Europa, fizeram um investimento muito grande ali, o jogador, quando eu jogava profissionalmente, não tinha metade daquilo que tem hoje o Flamengo, então o Flamengo está de parabéns, fez uma gestão, se programou, e hoje qualquer jogador, não só do Brasil, mas como do exterior mesmo, que o Flamengo acabou trazendo, quer vestir a camisa do Flamengo hoje. Pode falar, Ronaldo. O Nélio colocou, que eu até tinha comentado isso ontem, não é questão a gestão foi tudo bem, cortou despesa, aquela coisa toda. Mas se você for analisar, fundamental os 2 jogadores vendidos que ele falou aqui.
porque no mês de outubro do ano passado estava correndo atrás de 20 milhões para pagar a folha. Então vendeu o Paquetá por 35 milhões de euros, vendeu por 45 o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, o dinheiro já foi embora. Já acabou. Na minha opinião, o Flamengo agora, ele contratou o Gabigol, 24 anos. Não der certo, alguém da Europa leva. Arrascaeta, alguém da Europa leva. Bruno Henrique, alguém da Europa. Não pode contratar jogador de 35, 34, que não existe mercado para ele. Outra coisa, o Flamengo, na minha opinião, deveria pensar o mais rápido possível numa coisa chamada estádio. Porque, olha bem o que eu vou dizer aqui. Da renda, eu estou aqui com o borderô do jogo Flamengo e Boa Vista. Olha bem, Edilson, de uma renda de 716, o Flamengo teve um prejuízo de 206 mais 6, 212, porque o Flamengo paga exame antidoping. Certo? Agora, olha bem, numa renda de 700, ele teve um prejuízo de 200 e poucos mil reais. Agora eu pego o borderô e vejo aqui. Custo infraestrutura do estádio. O que é isso? Custa 82 mil. Vamos lá. Aluguel do estádio. Já aumentou. 120, era 100. Passou para 120. Outra coisa. Contas de consumo. Sabe quanto conta de consumo? 150 mil reais. Custo operacional do estádio. 308 mil reais. Vou dizer aqui, inviável jogar no Maracanã, a não ser que você jogue com a intenção de pontuar, porque em termos de faturamento não vai ter nada. Com esse preço de ingresso, não vai ter. Fluminense só esse ano, 2019, 700 já teve mil. Quase R$500 milhão. 700 mil, jogou 3 vezes. Ontem eu vi, estava 490, 480. Então, ontem teve 200 e cacetada, quase 300. Sem incluir ontem. Isso aí, se você quer pontuar, tudo bem. Agora, volto a dizer aqui, tem gente que vai me criticar essa coisa toda. Não comporta ingresso a R$20. Não comporta. Porque, é 40. Mas, pô, você pega aqui, R$40. O preço está R$40. Quantos foram vendidos? 1.300. Meia entrada, 3 mil, quase 4 mil, porque tem muito estudante aqui no Rio de Janeiro. Então, é muito mais vendido não mesmo. Não tem muito estudante, tem muita carteira de estudante. Não, isso eu falei de gozação. Isso aí eu falei de gozação. Inviável. Você não pode fazer um futebol, o custo do Flamengo hoje, a folha vai quase a 20 milhões, porque fez isso contando com a cota do Campeonato Brasileiro, que vai ser quase 300 cacetadas. Então, tem que pensar nisso. Se quer fazer um futebol para ter faturamento em renda também, o ingresso não pode custar R$40. Ok.